traduzir minha carteira de vacina? Como? Quem vai conferir? Onde? As vacinas do Brasil e da Alemanha são iguais? Quais vacinas são obrigatórias na Alemanha? O plano de saúde paga? Impfausweis, cartão ou carteira de vacinas. A carteira de vacinas é o registro de todo o histórico de imunizações durante a vida. É um documento e, na falta dela, você terá que ser vacinado novamente. Vacina são as substâncias que promovem a estimulação do nosso sistema imunológico. Além das vacinas, somos imunizados também pela própria doença ou através do aleitamento materno. Traga sua carteira de vacinas. Antes de sair do Brasil ou de qualquer outro país, procure um posto de saúde ou um consultório e atualize as suas vacinas. Traduza sua carteira de vacinas e, ao chegar na Alemanha, procure um Hausarzt ou um Kinderarzt. Esse será o seu médico ou pediatra. Ele cuidará da sua saúde, pedirá exames e te orientará sobre o calendário de vacinas para que seja atualizado e você esteja imunizado. Na primeira consulta, leve a carteira de vacinas original e a tradução. O médico verificará e te orientará. A criança receberá o Impfausweis alemão, a carteira amarela, e o adulto receberá quando receber a primeira vacina no consultório. Se não receber, peça. É o seu documento. Geralmente ela custa 5 euros. Mas como traduzir? Faça uma legenda das vacinas que estão na sua carteira de vacinas. Coloque o nome e a data de nascimento. Liste as vacinas recebidas com as respectivas datas. A vacinação obrigatória está em vigor na Alemanha desde março de 2020, mas só se estende a vacinação contra o sarampo, no Brasil conhecida como MMR ou tríplice viral, contra sarampo, cachumba e rubéola. A multa é de 2.500 euros. As vacinas recomendadas são difteria, hepatite B, Haemophilus influenza B, HPV, influenza, sarampo, que é obrigatória, cachumba, meningocócica C, coqueluche, pneumococcus, poliomielite, rotavírus, rubéola, tétano e varicela. Para os adultos, são recomendadas as vacinas contra difteria, tétano e coqueluche, assim como no Brasil a cada 10 anos, hepatite e pólio, e sarampo, que é obrigatória. As vacinas do calendário de vacinação brasileiro que não estão no calendário alemão são a tuberculose. Estudos constataram que a vacinação não proporcionava proteção suficiente contra a infecção ou doença com a tuberculose. Portanto, a vacinação não é mais recomendada na Alemanha desde 1998. E a febre amarela, que os médicos recomendam apenas para viajar ao Brasil ou países onde é comum a doença. A
A vacina contra a polio na Alemanha não é a Sabin, a vacina polio oral ou vacina da gotinha, como no Brasil estamos acostumados. A vacina na Alemanha é a VIP, vacina inativa polio, ou Salk, administrada por via intramuscular. Então, geralmente, os médicos de família recomendam tomar na Alemanha a polio por via intramuscular. Preciso pagar pelas vacinas? Não. Na Alemanha, as vacinas são cobertas pelo plano de saúde, assim como no Brasil, onde as vacinas são oferecidas pelo SUS. O Brasil como referência mundial em imunização. Ele tem um dos calendários de vacinação mais completos do mundo e as mesmas são oferecidas gratuitamente a toda a população. Tem também programas de alcance a todos os cidadãos do país que se destacam, além de um histórico de erradicação de doenças. Vacina é um assunto polêmico em todo o mundo. No Brasil, nós tivemos a revolta da vacina. Foram 5 dias, mas marcaram a história da saúde pública no Brasil. Em 1904, por causa da lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, hoje erradicada. Na última pandemia, tivemos protestos no mundo inteiro contra as vacinas e contra a obrigatoriedade de vacinação. Muitas pessoas recusaram a serem imunizadas e proibiram a imunização de seus filhos, esperando mais testes e resultados. Depois do trabalho intenso dos cientistas, médicos e profissionais da saúde, correndo contra o tempo para frear o avanço da pandemia mundial e o aumento das mortes, muitos ainda se recusam e são contra as imunizações, dificultando o nosso trabalho. Quanto mais recusa, mais doença, mais casos graves, mais internações e mais contaminações de profissionais da saúde. Eu sou uma dessas profissionais de saúde que já foi contaminada várias vezes por diferentes vírus e bactérias, 3 vezes grave, 1 vez muito grave. Já perdi colegas de trabalho e vi colegas perderem filhos por bactérias invisíveis que levamos para casa sem perceber. Também já levei bactérias para minha família e chorei por isso. Em nenhum momento deixei de fazer o meu trabalho com carinho e esmero. E sim, nós testamos a vacina do coronavírus, demos a nossa cara para bater, corremos o risco diante do desconhecido. Não foi fácil. Fizemos a nossa parte por você, faça a sua parte por nós. O Covid-19 chegou. Em outubro, ela foi contaminada e piorou a cada dia. Várias infecções instalaram no seu corpo. Em abril, ainda estava no hospital sofrendo com diversas complicações. A infecção tinha tomado uma de suas mamas e parte da sua barriga. Chegou no centro cirúrgico para uma limpeza das 2 enormes feridas. Olhei para ela e disse, como sempre fazemos: "Vou buscar uma manta aquecida." Sim, nós temos esse luxo, um armário para aquecer as mantas. Ela olhou para mim com um olhar de dor e sem esperança e disse: "Você não precisa." Como se não tivesse mais chance. Fitei em seus olhos e respondi: "Sim, eu preciso. A senhora é muito importante."